Regressamos à conversa com João Vieira de Almeida, António Pinto Leite, Nuno Líbano Monteiro, no momento em que o país atravessa uma crise. É muito isso que temos estado a falar. Eu pedia então ao João que fizesse... Obrigado, Francisco. Nuno Líbano Monteiro, então, diga-me, é especialista em insolvências, também contencioso, já li algumas coisas suas sobre a reforma do processo civil. Também estará na ordem do dia a alteração de algumas regras de insolvência, regras do processo civil. Acha que as coisas também como estão, nomeadamente na insolvência em Lisboa, com o Tribunal do Comércio como se encontra, também tem sido um empecilho para que haja recuperação, para que haja mais investimento e mais confiança também nas empresas e na justiça? Claro que sim. É obviamente preciso reforçar os tribunais de comércio, criar mais especialização. Mas deixe-me dar só um exemplo que me parece interessante e paradigmático sobre a insolvência, já que puxou por esse tema que eu tão bem conheço. Há um ano atrás, ou há um ano e meio atrás, estive num seminário na Alemanha sobre insolvência. E o código de insolvência alemão é igual ao nosso. E a mensagem que passava pela Alemanha é que o Código de Insolvência, igual ao nosso, era o melhor código, enfim, que se poderia encontrar para reestruturar e para recuperar empresas. Em Portugal diz-se exatamente o contrário. Isto fez-me pensar. Porque, de facto, quer dizer, visões opostas com a mesma ferramenta, com a mesma base. É uma questão de mentalidade? É obviamente uma questão de mentalidade, mas eu gosto muito pouco da questão da mentalidade. Dizer, vamos a questões de ordem prática. É uma questão de recursos e é uma questão de fazer pequenos ajustes no regime da insolvência, designadamente para o tornar mais célere. E é também, não vamos aqui estar a discutir medida a medida, porque o programa não chegaria, mas as medidas que já foram anunciadas parece-me que vão no bom sentido. Vou-lhe dar apenas a indicação de uma. Enfim, ainda não vi o diploma, mas enfim, o que foi anunciado nos princípios refere que os credores ou as instituições que pretendam investir na empresa na fase pré-insolvência no início têm o seu crédito graduado num lugar superior. Só isto, que é um pormenor que existe noutros países, designadamente na Alemanha, é o suficiente para permitir uma reestruturação muito mais eficaz, porque é evidente que numa empresa com dificuldade, numa empresa que tem problemas financeiros, mas que não tem problemas económicos, se for possível apostar, sabendo-se que há o retorno com segurança do investimento e retorno, obviamente, com lucros, com resultados, isso acontecerá, de outra maneira não. Portanto, aumentar a especialização, portanto, mais tribunais de comércio, diria eu, ou retirar dos tribunais de comércio os processos de insolvência e criar, e não diria voltarmos à antiga Câmara de Insolvência, às câmaras das falências, mas algo dessa natureza, e fazer pequenas alterações ao Código, penso ser o suficiente no plano legislativo. Depois, algo que tem que ser também radicalmente melhorado é a qualidade dos nossos administradores de insolvência, porque têm que ser verdadeiros administradores e não meros gestores liquidatários, e aí temos ainda um caminho. Mas aí é um caminho que é de formação? É um problema de formação, é um problema de herança, por um lado, e em segundo lugar é um problema de formação e mais, de abertura do mercado. Já disse isto várias vezes, na minha opinião, a figura do administrador de insolvência devia ser aberta no mercado. Porque não empresas especializadas em auditoria, por exemplo, por que razão é que não podem aceder a este mercado? Por que razão é que não podem ser administradores de insolvência? São em todo lado, enfim, só não só em Portugal. E isso traria resultados assinaláveis, na minha opinião. E partindo dessa avaliação, enfim, desse aspecto específico, mas fundamental, de que falamos, António Pinto Leite, hoje é um dia em que acabou por foi eleito membro do Conselho Superior da Magistratura, não foi sequer convidado nessa qualidade, não está aqui nessa qualidade, ainda assim, enfim, é um aspecto... Nem podia porque não tomei posse. Ainda não podia porque não tomou posse, naturalmente, ainda assim é um aspecto ao qual não podemos fugir. Qual é, na sua opinião, o maior contributo que a Justiça pode dar para deixar de ser um empecilho, e a expressão não é minha, ouvimos-la por parte de muitos advogados, ao crescimento económico, ao funcionamento de muitas das empresas? Eu acho que o problema da Justiça é um problema de gestão. Sobretudo na Justiça Civil, na Justiça
societária, na justiça comercial. É um problema de gestão. E o grande contributo que eu penso que a justiça pode dar como sistema é deixar-se reformar, aprender ou fazer caminho em mecanismos de gestão completamente diferentes daqueles que têm utilizado, mudar de paradigma em muitos casos, e viver em função de uma preocupação que é esta. A verdade é que não está em causa, nem em Portugal, nem na Europa, nem no Atlântico, os valores da democracia. Não estão em causa. Mas há um problema de desempenho da democracia. Neste momento nós estamos a lidar com um problema de fraco desempenho. E a justiça é uma das áreas onde esse fraco desempenho é percepcionado pelos cidadãos. E, portanto, todos os agentes da justiça devem ter um cuidado, uma disponibilidade, e é nesse sentido que penso que estes anos que irão agora correr, em que estarei no Conselho Superior da Magistratura, é com esse ânimo que aceitei este serviço, é o de realmente, juntamente com os senhores juízes, procurarmos ajudar a justiça a ter outro paradigma de gestão. Outro dia ouvi na televisão, não sei em que canal foi, mas o juiz desembargador António Martins dizer que o juiz da Alfândega da Fé tem 200 processos confiados e que o de Santa Cruz da Madeira tem 12.000. Bom, isto para qualquer um de nós na nossa sociedade é impensável. Mas passa pela implementação do novo mapa judiciário quanto antes, a figura do administrador do tribunal, ou ainda passa por uma revisão eu não gostaria de falar parcelamento, até pelas novas responsabilidades que me irão ser atribuídas a partir de hoje, mas gostaria de ver com cuidado e ver até, sobretudo, como é que os senhores juízes e, sobretudo, os juízes que estão presentes no Conselho Superior da Magistratura, como é que eles olham o problema. Mas a mim parece-me claramente que é um sistema, até pela qualidade intelectual das pessoas, é como o sistema dos professores, é como o sistema dos médicos, é um sistema em que vale a pena apostar em algum pensamento out of the box. Há coisas que ainda não foram feitas, coisas que não foram experimentadas. E fazer sempre, obviamente, com o sentido da persuasão e da motivação dos juízes. Não há alternativa a dar. Não há reformas contra os juízes. E eu estou animado de que é possível, porque também, sinceramente, eu costumo sempre dizer isto, os juízes são um ativo da democracia. O Nuno e eu, menos, o João talvez um bocadinho menos, anda mais na área dos negócios, nós andamos no tribunal. E não tenho dúvidas em dizer aqui claramente que a honestidade, a seriedade, a imparcialidade, a independência dos juízes é um ativo da democracia. E nem em todos os países isso é assim. E, portanto, é algo que é preservar. Pode-se dizer que o produto que os juízes produzem, por vezes, podia ter mais qualidade, como podem ter os advogados, seguramente. Isso é um problema de formação, e que o serviço é mau. É um problema de organização e, obviamente, também de formação dos próprios juízes. Como é que vê o papel do Conselho Superior de Magistratura? Acha que deve ser reformulado? Devem ser-lhe dados mais poderes? O Conselho Superior de Magistratura tem poderes importantes. O Conselho de Magistratura é uma espécie de Conselho de Administração da grande empresa dos juízes. Portanto, e tem funções importantíssimas. E como todos os órgãos com estas funções, não é um órgão de mando, eu não o vejo assim, é um órgão de inspiração, de conformação e de inspiração de todo este sistema. E de inspirá-lo a uma mudança que eu acho que os cidadãos esperam e que acho que os senhores juízes são capazes de dar. Nós éramos tão desorganizados há 20 anos, lembra-se, João? Quem não se lembra? Os advogados eram um desastre. Quem não se lembra de ir a um escritório de advogados e esperar 2 horas? Quer dizer, não... era um desastre. E nós organizámos pela pressão das circunstâncias. Então eu penso também que podemos... Com a justiça acontecerá exatamente isso. Essa a sua ideia. Estou animado. João, há pouco estava a sublinhar muito isto, o percurso que fizeram as sociedades de advogados portugueses e os advogados portugueses ao longo da última década, acompanhando clientes portugueses lá fora, também estrangeiros cá dentro, no momento em que se olha para a entrada de grandes empresas internacionais, ou a possibilidade de entrada em grandes empresas portuguesas, qual é neste momento o grande desafio que o país tem, por um lado, mas também os advogados que acompanham, como é o vosso caso, algumas destas operações? Bom, eu julgo que o grande desafio não está aí, não é? Aí estão as grandes oportunidades, que aliás eu julgo que é aquilo que se pode tirar para já de positivo desta tempestade, são as oportunidades que ela gera e o imperativo que nos coloca de sermos melhores. E as privatizações são uma oportunidade? As privatizações são uma oportunidade, mas eu penso que há uma certa sobrevalorização das privatizações do ponto de vista do que elas significam para os escritórios de advogados. Porquê? São uma oportunidade.
Vamos lá ver, hoje nenhuma destas 3 sociedades que está aqui à volta da mesa poderia sobreviver trabalhando exclusivamente numa destas empresas ou fazendo exclusivamente estas operações de privatização. Eu julgo que todos nós estamos envolvidos nas operações de privatização que neste momento estão em curso, são oportunidades importantes, mas hoje nós temos organizações que vão muito para além disso, estão em todos os setores da advocacia, temos muitas áreas de prática, muitos departamentos e fazemos muita coisa e seria impossível viver isso. Portanto, há uma certa sobrevalorização relativamente ao que estas oportunidades significam. Embora no momento em que, enfim, as grandes operações desapareceram, fala-se de outros setores como, enfim, o contencioso. Claro que sim, claro que sim. Apanhar uma grande operação como as que estarão em curso é contrariar aquele que é o habitué do vosso dia a dia. É óbvio que sim, é óbvio que são operações muitíssimo importantes e todos as queremos e julgo que todos, enfim, tivemos a sorte de entrar nelas. Agora, essas são oportunidades que eu acho que não vale a pena sobrevalorizar. Que oportunidades então serão essas que vale a pena? Ou seja, a principal oportunidade, e isso pega no que o António estava a dizer, é a oportunidade de nós olharmos para dentro e pensarmos o que é que temos que fazer. Agora já não é o que é que podemos fazer, é o que é que temos que fazer para sermos melhores organizações, para servirmos melhor os clientes, para sermos mais rentáveis, em benefício também dos clientes, que são o nosso principal ativo juntamente com os nossos colaboradores, e sermos muito mais rigorosos e ainda mais profissionais. Nós falamos muito dos juízes e o António e o Nuno falaram muito bem, mas eu acho que os advogados têm que falar primeiro de si próprios, porque há muito para fazer na advocacia. Nós hoje temos em Portugal, como também acontece noutros países, uma advocacia a diferentes velocidades. E se é verdade que há uma parte da advocacia portuguesa que fez um percurso absolutamente extraordinário do ponto de vista do seu apetrechamento profissional, da maneira como gerem, como os escritórios são geridos, da sofisticação do trabalho que desenvolvem, e eu julgo que hoje qualquer um de nós compete sem qualquer vergonha com as sociedades espanholas ou mesmo do resto da Europa continental, nem toda a advocacia foi assim. E há muito a fazer. O António disse uma frase há pouco curiosa que disse que a justiça tem que se deixar reformar. Eu acho que este é o principal problema.